Queridos amigos, queridas amigas do nosso Momento Redenção, nos encontramos mais uma vez para a apreciação de importantes trechos da obra kardeciana e, uma vez mais, nos utilizaremos de A Gênese, os milagres e as predições, na tradução da Albertina Escudeiro Seco. Esta é a primeira edição, ano de 2003, da Edições CELD, e trataremos do capítulo 3 de A Gênese, o bem e o mal. E o item que nos interessa neste encontro desta noite é a destruição dos seres vivos uns pelos outros, que vai do item 20, do número 20, até o número 24. Então são poucos itens, mas de muita importância, muito interessantes, as apreciações de Allan Kardec com relação a este tema. Então vamos lá. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Que Jesus nos ampare, que nós possamos todos ter boas reflexões a partir desse estudo. O item 20, Kardec inicia dizendo assim: dentre as leis da natureza, a destruição recíproca dos seres vivos é uma das que, à primeira vista, menos parecem se conciliar com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou neles a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem à custa uns dos outros. Segue Kardec. Para aquele que só vê a matéria, que limita a visão à vida presente, isso parecerá, com efeito, uma imperfeição na obra divina. Daí a conclusão a que chegam os incrédulos. Deus, não sendo perfeito, Deus não existe. É que eles julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista. Medem a sabedoria divina pela sua própria opinião e pensam que Deus não poderia fazer coisas melhor do que eles mesmos fariam. Em consequência da sua estreita visão, que não lhes permite apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa sair de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei da unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a solução desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, precisamente onde ele apenas vê uma anomalia e uma contradição. E essa verdade, como muitas outras, o homem só estará apto a conhecer profundamente quando seu espírito tiver chegado a um grau adequado de maturidade. Então veja que interessante já esse início proposto aqui por Kardec, as reflexões que ele já nos traz, é que ele já nos conduz, né? Como é que nós julgamos Deus, supomos ter mais aptidão que Ele, maior saber, né? E supomos que podemos fazer melhor do que Ele em alguns casos, né? E aí esse apontar é importante demais, né? E mostra-lhe a sabedoria providencial e a harmonia
precisamente onde ele apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então são muitas coisas para a gente refletir. O item 21. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, assim como não está no vestuário. Ela está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Então toda a questão fundamenta-se exatamente aí. Como ele diz, a verdadeira vida está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Logo, essa roupagem perecível não é a que mais importa. Ela não é despida de importância, mas não é a que mais importa. Esse princípio tem necessidade do corpo, ou seja, esse princípio inteligente tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele tem que realizar sobre a matéria bruta. Por quê? Porque esse princípio inteligente não pode agir sobre a matéria bruta isoladamente. Ele precisa de um elemento material, ele precisa de uma roupagem para poder efetivar a sua ação sobre a matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito não. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, então, que o espírito troque mais ou menos frequentemente de envoltório? Ele não é menos espírito por causa disso. É exatamente como se um homem mudasse de roupa 100 vezes por ano. Por essa razão, ele não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e infunde neles a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Porque o mais importante para o homem é a vida espiritual, né? É esse princípio. Então, olha, pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina ao homem o pouco caso que devem fazer do envoltório material. Não é desdenhá-lo, é pouco caso mesmo. Pouco caso no sentido de não valorizá-lo mais do que a vida espiritual. Deus, dirá alguém, não podia chegar ao mesmo resultado por outros meios sem sujeitar os seres vivos a se destruírem? E Kardec responde, bem ousado aquele que pretenda penetrar nos desígnios de Deus. Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que essa sabedoria não será maior em um ponto do que em outros. Se não o compreendemos, é devido à nossa falta de adiantamento. Porque sendo Deus sábio, dotado de sabedoria, se ele é a sabedoria, ele não é mais sábio aqui do que ali, ele é sábio, plenamente sábio, né? Contudo, podemos tentar encontrar a razão de tal fato tomando por base esse princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo sua justiça e sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Então, cedamos à nossa própria ignorância, né? Cedamos à nossa própria ignorância. Se não sabemos, curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Item 2.
Uma primeira utilidade que se apresenta dessa destruição, sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se mantêm com a ajuda das matérias orgânicas. Só estas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação. Como os corpos, instrumentos de ação para o princípio inteligente, têm necessidade de ser constantemente renovados, a providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. Então, é o corpo que se alimenta do corpo, mas o espírito não é destruído nem alterado. Ele apenas fica despojado do seu envoltório. Então, essa destruição mútua não fere o espírito, porque ele não é destruído com essa destruição. Só são destruídos os corpos materiais. Item 23. Há, além disso, considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce suas faculdades. Aquele que ataca para obter seu alimento e aquele que se defende para conservar a vida usam de astúcia e de inteligência, aumentando por isso mesmo as suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas efetivamente o que foi que o mais forte ou o mais habilidoso tirou do mais fraco? E a resposta: sua vestimenta de carne, nada mais. O espírito que não morreu tomará outra mais tarde. Então veja como isso vai simplificando o nosso entendimento, asserenando as nossas aflições, acalmando nossos corações, ampliando a nossa acuidade perceptiva para olhar com esse olhar mais tranquilo e sereno, dando a cada coisa o seu devido valor. E o item 24. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, em que a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta só pode ter por objetivo a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da alimentação. Assim, eles lutam unicamente para viver, isto é, para conseguir ou defender uma presa, porque não poderiam ser estimulados para um objetivo mais elevado, dada a sua própria condição de entendimento, que é zero, é mínima, né? É apenas um instinto, mais rudemente falando, que atua. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Quando ela alcança o grau de maturidade necessária para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. O livre-arbítrio e o senso moral, em uma palavra, a centelha divina que dão um novo rumo aos seus pensamentos, dotando-a de novas aptidões e de novas percepções. Então, esse é um momento crucial. Esse é o momento em que surgimos nós, já nessa fase humana, né? Ainda que
rudimentar. Porém, segue Allan Kardec, as novas faculdades morais com que foi dotada só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. E aí nós vamos lembrar aquela lógica que diz que a consciência, a lei de Deus está na consciência dos seres humanos, do ser pensante. Mas olha, ela está em germen, ela está como uma centelha divina, ela está como algo a ser desenvolvido pelo transitar do próprio homem. Olha lá, vejamos, porém, as novas faculdades morais com que foi dotada só se desenvolvem gradualmente porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem muito pouco se diferencia do bruto. Nas primeiras idades, o instinto animal domina e a luta ainda tem por objetivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se equilibram. O homem então luta, não mais para se alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho e a necessidade de dominar. Para isso, ele ainda precisa destruir. Mas, à medida que o senso moral prevalece, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade de destruir diminui e acaba mesmo por desaparecer, tornando-se odiosa. O homem tem horror ao sangue. Essa é a fase interessante. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque, mesmo chegado a esse ponto que nos parece culminante, ele está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade é que adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, então, a luta dessangrenta e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. E o próprio Kardec põe uma nota, que é a de número 32. Esta questão se une à não menos grave questão das relações da animalidade e da humanidade, que será tratada posteriormente neste mesmo livro, né? Nós quisemos apenas demonstrar, por essa explicação, que a destruição dos seres vivos uns pelos outros não invalida em nada a sabedoria divina, e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Este encadeamento é necessariamente rompido desde que desconsidere o do princípio espiritual. Ou seja, o princípio espiritual precisa ser considerado. Só há ruptura se nós desconsiderarmos esse princípio espiritual. Eis porque tantas questões estão insolúveis, se apenas se levar em conta a matéria. Então é isso que nos traz Allan Kardec na destruição dos seres vivos uns pelos outros em A Gênese. Mas nós vamos então ao Livro dos Espíritos, no livro 3º, nas Leis Morais, tratar no capítulo 6 da lei de destruição. Só o trecho da lei de destruição que fala, que é o item 1 dessa lei, destruição necessária e destruição abusiva. Então vamos a elas. A questão 728
Nela, Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Vamos vendo as similaridades, a proximidade, a igualdade de texto com o que vimos na Gênesis. A destruição é uma lei da natureza? E a resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Segue ele na 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? E a resposta obtida: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. Vemos a perfeita semelhança, a perfeita igualdade entre as proposições aqui e lá em A Gênese. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? E a resposta: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então nós vamos observar o que nos parece mais importante, o que nos leva a lidar com essa questão e procurar trazê-las para as nossas reflexões. São momentos importantes em que a gente vai, inclusive, fundamentalmente, além do aprendizado que os Espíritos nos possibilitam, mas a gente vai percebendo a inteligência de Allan Kardec. Porque é a inteligência que elabora essa pergunta, mas que reflexiona sobre ela e elabora conclusões interessantes e torna a perguntar e vai invadindo o espaço e vai nesse processo dialético produzindo mais saber, encontrando mais vontade de ir à frente, de ir avante. E é nesse caminho que nós precisamos ir seguindo, abraços com a doutrina dos Espíritos, que tem esse escopo, mobilizar o nosso desejo de compreensão. Questão 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, por que o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? E a resposta: já o dissemos, que ele já disse inclusive acima, né? Já o dissemos. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. E aí, se nós, senhores, por favor, compulsarem esta obra, este livro dos Espíritos, no capítulo anterior, nós vamos encontrar a lei de conservação, justificando, explicando com mais clareza tudo isso. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Vamos repetir. A voz secreta que o faz repelir a morte
lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Questão 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? E a resposta: o remédio ao lado do mal. Já o dissemos. O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Questão 732. A medida de destruição... 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? E a resposta é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o nosso, as condições de existência são muito diferentes. 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? E a resposta: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vede seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Nós já vimos, é só a confirmação do que vimos em Gênesis, né? 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? E a resposta: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. É para a gente pensar a nossa atualidade. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem como objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? E a resposta: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, ou seja, embrutecimento. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Questão 736. Os povos que levam ao excesso os escrúpulos no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? E a resposta é um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável. Então, o sentimento por si é louvável, mas é excesso na condição perguntada por Kardec, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda a espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, nós queríamos trazer esse tema, né, pela atualidade, pela oportunidade de nosso esclarecimento, das nossas reflexões que devem e precisam surgir a partir deles. Então, sugerimos que recorram ao item
de A Gênese e compulsem aqui em O Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de Destruição, o item 1, que vai das questões 728 a 736, para nós percebermos qual é o nosso enquadramento. Principalmente, antes de tudo, perceber a beleza que a doutrina nos faculta, a oportunidade de reflexionar sobre coisas tão importantes que têm a ver com a nossa necessidade de espiritualização. Muito menos do que de religião, lá, dessa ou daquela maneira, mas de espiritualização mesmo, de espiritualidade. É a nossa espiritualidade que nós precisamos vivificar. E vivificá-la depende, especialmente para nós espíritas, depende fundamentalmente da compreensão do nosso lugar, de onde é que nós estamos situados, qual é o meu ponto, onde é que eu realmente me encontro nessa estrutura universal dada a nós, no ponto do universo em que nos encontramos, no orbe em que nos encontramos, na estrutura social, de nacionalidade e social e espiritual em que nos encontramos. Qual é a nossa posição? O que nós podemos fazer a partir disso? Qual é o nosso aprendizado? Que maneiras nós temos para melhorar nosso posicionamento diante da vida? Porque está dito em A Gênese, em O Livro dos Espíritos, nós não somos isso. Nós temos isso para um uso temporário. Nos primórdios do transitar do princípio inteligente, é não pensado, não raciocinado, sem livre-arbítrio. A partir da presença da centelha divina em nós dotados de razão, dotados de livre-arbítrio e de senso moral, que vai num crescente no nosso processo de avanço, de evolução, de progresso, nós precisamos nos assenhorear, e assenhorear com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, olhando esse conjunto. Enfim, é isso. Nós possamos ter trazido alguns tópicos para a reflexão geral, que nos alimentem, que nos fortaleçam os espíritos que somos. Graças a Deus, muita paz, amigos e amigas queridas aqui nesse momento de redenção. Graças a Deus, muita paz.